Fala gabaritador, aqui é o professor Jean Grafia e mais um podcast com os aprovados. E esse aprovado é mais do que especial, porque todo mundo aqui do Gabaritajão estava torcendo para ele, a gente sabia da dedicação, né? Ele estava sempre nas lives do Gabaritajão no YouTube, estudava na plataforma, ele também me mandava notícias dos vestibulares, ele sabia das coisas primeiro que eu, mandava lá no Instagram, no WhatsApp, falando, olha, saiu essa notícia. E aí eu ia lá, pegava e já gravava. Cara, nós vamos conversar com o Arthur Lira. Arthur Lira, nas lives eu brincava, esse Arthur Lira é legal, esse é legal. Arthur, cara, é uma satisfação ter você aqui no podcast. E primeiramente, eu quero que você se apresente para a galera. Quem é o Arthur na fila do pão, cara? Meu nome é Arthur, eu tenho 29 anos, sou natural de Salvador, Bahia. Eu moro em São Paulo faz 6 anos. Tá? A minha relação com o Gabaritajel, ela começou na metade do ano de 2022. Eu já estava pensando em nos meus estudos, já estava pensando em voltar a estudar. Já tinha iniciado uma formação em Direito, mas eu acabei trancando, separando aquele sonho ali. E quando eu pensei em voltar, eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet, pesquisar sobre plataformas, e aí encontrei o Gabaritajel. E aí eu vendo a forma das aulas, eu vendo todo o conteúdo passado, eu falei, cara, essa plataforma é boa, eu vou apostar nela. E aí foi entendendo sobre a questão de conselho, que eu pude ir estudando, que eu pude adequando a minha vida. Né? No ano de 2022 foi um ano que, de certa forma, eu não fui aprovado, né? Eu cheguei a fazer a primeira fase da FUVEST, mas eu não fui aprovado. E aí bate aquela questão, bate aquela tristeza, você fica meio assim, poxa, me dediquei tanto. Mas aí você vai aprendendo, foi basicamente o que a gente já vinha aprendendo, né? A aprovação, ela é uma fila, e aí você precisa saber qual é a sua vez. E aí você vai acompanhando ali, você vê quais são os seus erros, e você vai mudando algumas coisas que chegaram a essa aprovação que aconteceu agora no final de 2023 e início de 2024. Cara, que show, que show. Você me trouxe alguns pontos aí interessantes, né? Você tem 29 anos. Uhum. E eu recebo muita mensagem no Instagram, assim, eu tenho 23 anos, já tô desanimado, quero desistir, já tô velho. Nossa. Eu tenho 25 anos, eu entrei na faculdade com 24, 23 anos, você entrou com 29, né? Eu sempre falo para os alunos, Arthur, quando você entra na faculdade mais velho, mais maduro, você sabe de fato o que você quer, você sabe de fato quais são as suas responsabilidades. Então, você vai entrar no Largo São Francisco na USP, você não vai chegar lá com 17 anos, festa, loucura. Não, você vai lá, sim, para se divertir, para conhecer pessoas, mas também para estudar, que você se esforçou para isso. Por quê? Você já sabe, né? Você, como você falou, você já trabalhou, né? Você sabe como que é a labuta diária. Então, você dá valor para essa sua conquista, cara. Isso aí é importantíssimo trazer para os alunos, né? O momento certo de passar. E esse é o seu momento, né? Com 29 anos, maduro, vai chegar lá, vai com certeza desempenhar um papel como estudante, assim, muito, mas muito top. Uma outra coisa, você falou que, né, natural da Bahia, de Salvador, né? Uhum. Sou Salvador. Isso. Lá você estudou lá, fez escola pública, escola particular? Como foi esse cenário teu, né? Eu fiz escola pública. Eu vim de escola pública e durante... eu me formei no ensino médio em 2011, né? E logo depois de formado no ensino médio, eu cheguei a prestar, na época a federal não fazia via Enem, né? Naquela época eram vestibulares particulares. E eu cheguei a prestar no fim do ano, acabei não passando. E eu acabei prestando um vestibular de meio de ano na universidade que é de lá, na Católica de lá. É como se fosse uma PUC, né? Tem algumas diferenças, mas eu acabei passando. E aquilo, né? Uma pessoa com o pensamento que eu tinha com 18 anos
É totalmente diferente a forma de compromisso, a forma de visão de mundo. E hoje, para mim, eu tenho mais certeza. Antes eu não tinha tanto, eu tinha gosto pelo direito, eu acho que a forma como lidar com os aspectos do ser humano, né, do ser humano em sociedade, é algo que para mim era muito cativante. Mas hoje eu tenho um pensamento mais centrado, né, mais concreto nesse sentido. Pô, legal. E aí, quando você decidiu prestar vestibular, você estudava por conta? Você fazia cursinho particular, cursinho comunitário? Como que era o teu cenário aí antes de ser aprovado? Naquela época era uma jornada tripla, né? Eu terminava o colégio, aí do colégio eu trabalhava, eu tinha um estágio, né? Eu estagiava e o meu estágio era até mais ou menos às 17, aí eu ia correndo para o cursinho que era à noite. Eu chegava em casa às 11 horas, mais ou menos. Então, era uma jornada tripla, uma jornada que era basicamente isso. Colégio, estágio e cursinho. Nessa de agora, eu tive que fazer um diferencial, né? Eu encarei um pouco a nota, encarei um pouco a análise que eu fiz e eu fiz um salto de cabeça, né? Eu acho que eu sempre comento que dentro das decisões de tomar numa vida adulta, eu acho que essa foi a maior decisão que eu já tomei. Foi simplesmente sair do trabalho. Eu parei assim, eu falei assim, ó, com a jornada que eu tenho hoje, e essa jornada, por exemplo, eu moro na Zona Sul e eu estava trabalhando na República, ali na região da República. E para ir e voltar era mais ou menos 1h30, 2 horas. E eu fiz assim, olha, ano passado eu tentei, no meu tempo vago, estudar, acompanhar tudo, mas eu não consegui fechar a complexidade de todo estudo. Falei assim, eu preciso de tempo. E a única forma que eu tinha de tempo era sacrificando essa parte da minha vida. Eu lembro que eu comentei com minha chefe e eu falei assim, olha, a FUVEST ano passado ela começou a emitir aqueles boletins, né, com que você pode anotar o gabarito e levar. E aí quando eu cheguei em casa eu anotei, eu falei assim, olha, na FUVEST 2023 eu fiz 42 pontos. Eu consigo fazer mais que isso. E eu consigo passar. Mas eu não vou conseguir no trabalho. Aí minha chefe, você tem certeza? Arthur, você falou um trabalho. E, tipo, eu tava na área de telemarketing e passei para a área de qualidade. Eu era instrutor de treinamento. E aí ela fez assim, olha, sua carreira aqui tá crescendo. Sua carreira aqui dentro da empresa está crescendo. Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu conseguindo esse tempo, eu consigo passar. E aí eu conversei com minha companheira foi uma pessoa muito importante dentro desse processo. Conversei com os meus pais. Falei, olha, vou precisar de toda a ajuda possível. Né? E eu acho que esse é um ponto importante no processo de estudo. O apoio da família, ele é importante. Apoiar. Minha mãe até hoje, eu lembro que minha mãe perguntou, quando eu tinha 18 anos, e minha mãe perguntou ano passado, ela fez assim, você tem certeza, meu filho? Você quer direito? Eu falei, eu quero, eu amo direito. Aí ela fez, tudo bem, tá bom, eu vou te apoiar. E é isso. E aí, larguei o trabalho, vivi minha vida de estudo, né? Sentei e passei literalmente o ano focado somente na questão do estudo. Poxa, você trouxe um ponto importante aí, que é a questão do apoio das pessoas que estão no seu entorno, né? Eu recebi uma mensagem de uma menina, assim, chateada, porque ela queria prestar publicidade na USP, ela é do Rio de Janeiro, e ela não tem apoio de ninguém. O pai dela falou, não, você não vai sozinha, você não vai morar em São Paulo, você vai ter que fazer uma faculdade particular aqui. Então, o pai e a mãe decidindo, né, o futuro do filho. E, cara, se você parar para pensar, uma filha que quer prestar algo, então isso hoje em dia é difícil. Né? Alguém fala assim, eu quero me dedicar 100% para passar na USP Publicidade e Propaganda. E você poda, né, esse objetivo da pessoa. No teu caso, você viu como ajudou, né? As pessoas que te cercavam
te deu o apoio. Se alguém tivesse colocado um empecilho, talvez poderia criar um obstáculo que você não tivesse tomado essa decisão de dar um cavalo de pau na vida, né? E prestar o vestibular. Arthur, tá, quais foram os maiores desafios, então? Tá? Vamos falar de desafio de estudo mesmo. Aliás, da vida, você deu um cavalo de pau e falou, vou ser uspiano, vou cair para cima. E aí, na hora dos estudos, qual era o principal desafio de você desse ano que você foi aprovado? Jean do céu, o maior desafio foi como começar. Pensa só, como eu tinha dito, eu me formei no ensino médio em 2011, são 12 anos sem acompanhar o conteúdo regular, e muita coisa mudou. Inclusive, um abraço a Erika Porto, porque tinham coisas de biologia que hoje mudaram e que na minha época era outra coisa. A gente falava filo, classe, e hoje a gente fala domínio, e uma coisa que eu nunca tinha visto. O primeiro desafio foi isso, foi entender o básico. E aí, como eu já tinha contato com o Gabaritagel, eu já sabia que tinha um conteúdo já voltado para os vestibulares. Eu só precisava, na verdade, criar para mim uma rotina que simulasse um ensino médio. E, inclusive, com o Gabaritagel, eu tive o apoio, de um cursinho popular, que é oferecido por alunos da USP, né? Que eu cheguei a fazer ele online, justamente para me dar esse apoio, para poder refrescar aquilo na memória. Tinha alguns pontos de sala de aula que eu precisava trazer para minha rotina. E aí, juntamente com isso, eu acabei assistindo algumas aulas, inclusive aulas sobre montagem de plano de estudo, entender como eu ia encaixar, porque a forma de estudo, a gente sabe que a forma de estudo ela pode variar de pessoa para pessoa, e a gente tem que encontrar aquilo que é produtivo e confortável para a gente, né? E aí eu consegui, e meu maior desafio, na verdade, foi essa montagem. E dentro da constância de estudos apareceu só um novo desafio, que é o desafio mais comum, é aquele desafio do cansaço mental. A gente vai com todo o gás, os primeiros meses são os meses de todo o gás, você está com todo o gás, se colocar 30 aulas para você assistir, você assiste. Você quer assistir, você quer parar, e você vê uma, e você vê outra, e você anota, e você faz exercício. Mas quando vai chegando o próximo, você vai sentindo que você vai ficando cansado. E aí, se estimular é um desafio. Se estimular. Eu lembro que teve um dia que eu parei simplesmente para ver vídeo motivacional e chorar. Eu parar e chorar para poder aliviar um pouco do que eu estava sentindo, né? Porque você vai sentindo que você vai ficando cansado e, ao mesmo tempo, você precisa ir se motivando, você precisa ir lembrando por que você está nessa jornada. Porque é assim, você se entrega. Eu passei por isso, eu também fui vestibulando. Você entrega um ano que você não sabe se vai ter resultado. É assim, é absurdo, né? Esse momento da vida que o vestibulando se insere. Porque você está estudando, você vai fazer uma prova num dia, 2 dias, 3 dias no máximo. Você não sabe o que vai acontecer no outro ano. Né? Então, é um desgaste mental gigantesco. E aí, você pensou em desistir? Você falou assim, não, para com isso, que besteira eu tô fazendo, vou tentar trabalhar de novo. Você pensou em chutar o pau da barraca? Já é doido pensar, mas em nenhum momento eu pensei em desistir, sabe? Porque, assim, eu sabia o tamanho do meu desafio. Uma coisa que eu sempre comentava com meus colegas, eu falava assim, a FUVEST, ela é um monstro. Ela é um bicho enorme, mas ela não pode ser maior do que o que eu quero. Eu quero estar lá, eu vou estar lá, eu vou estudar, eu vou estar lá de alguma forma. Mas desistir, assim, foi muito cansativo, mas pensar em desistir, não. Você tá muito focado, né, cara? Tava muito focado. Inclusive, quando eu tinha lembrado sobre essa ideia uma ideia comum que é de estudar a banca, né? Essa ideia de a gente entender.
Inclusive, basicamente, as notícias que eu ia mandando era por causa disso, porque eu deixava tudo notificado relacionado à banca, e tudo que acontecia, apareceu uma informação. Eu olhei nos últimos anos, caiu muita obra falando sobre Machado. Caiu muita coisa sobre Fernando Pessoa. Caiu isso, caiu aquilo. Então, tudo isso eu ia analisando, tudo isso eu ia trazendo, entendeu? Que também é uma forma de motivar, é uma forma de conhecer o que é que eu estava enfrentando. Isso que você falou assim, é importantíssimo, eu sempre bato nessa tecla. Aquele que quer muito vai se perder. Então, por exemplo, você presta Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, UEL, UEM e vai. Eu quero prestar tudo. Nisso, você não tem tempo para estudar tudo, porque cada prova é uma prova. Quando você foca em uma, igual o teu foco era FUVEST, pronto, acabou. Você se torna o quê? O especialista. Então você conhece tudo, principalmente no teu caso que fez uma imersão. Então você conhece tudo da prova. E a partir daí, aquilo que era um monstro, você fala, peraí, se eu entender isso, calma, não é também um bicho de 7 cabeças. Então se tornar especialista, eu acho que já é um passo importante para você garantir a sua aprovação. Né? E aquilo, né, que você veio estudar no Gabaritagel, fez um cursinho também comunitário com os alunos da USP. Então você entendeu que estudar para o Enem não é estudar para a FUVEST, que estudar para a FUVEST não é estudar para o UEL, porque a FUVEST ela é única. Então você se abraçou de pessoas que se comunicavam de FUVEST, que falavam de FUVEST, que estavam na FUVEST, na USP. Então você também teve essa sacada de não ficar estudando conteúdo, por exemplo, para o Enem, porque não era teu foco. Claro que você prestou o Enem também. Deve se prestar, porque eu dou Enem USP e tem outras possibilidades. Mas você tinha esse norte, né? Eu vou seguir aqui. E isso eu acredito assim que foi algo importante aí na sua preparação, né? Sim, total. Estudar a banca era algo que eu já ouvindo algumas pessoas falando, né? Da primeira vez que eu comecei o estudo, em 2022, inclusive, eu não tinha dado tanta importância. Eu achei, se eu só estudar, é só conteúdo, não, eu vou conseguir passar. E é muito mais que isso. A gente precisa, porque quando a gente vai falar, a gente precisa lembrar que a banca também estudar o edital é estudar, entender o que acontece em cada questão, como é que é cobrado. Porque a gente pensa assim, o Enem, ele cobra de você algo interpretativo. Ele vai cobrar a sua linha de conhecimento dentro de um grau. A FUVEST não, a FUVEST ela vai falar assim, olha, você sabe o que é falhamento? Você sabe o que é... Você sabe qual é o cálculo? Ela vai cobrar direto, ela não vai te perguntar assim, tipo, se você acha que é aquilo, depende daquilo. Ela é muito direta nisso, entendeu? E um ponto importante que você falou, ler o edital, ler o manual, né? Então, se você não lê o manual, se você não lê o edital, o cara nem vai fazer a prova. Eu sempre falo isso. Aí, o que eu faço? Eu gravo a leitura do manual. Então, já para alertar, já para ajudar, que eu sei que muitos não vão fazer isso, porque é fundamental. O início de tudo é entender como que é a prova. Isso daí, tá vendo? Que são pontos que se convergem, que levam à aprovação. Então, pequenas coisas que muitos não dão valor, é que vai gerar esse movimento positivo que leva um aluno a ser aprovado. Aí eu te pergunto, como você organizava essa rotina? Você estudava de manhã, estudava à tarde, estudava à noite? Como que era teu dia a dia de estudo? Já no bruto, em carga horária bruta, né? Que a gente precisa lembrar que a gente tem a carga horária bruta e tem uma carga horária líquida. Na carga horária bruta, eu acho que em torno de umas 12, 13 horas. Mas na líquida, um pouco mais entre 8 e 9 horas. Porque eu tinha meus horários de descanso entre as matérias. Tinha algumas matérias que eu dava um descanso um pouco maior, devido à complexidade de conteúdo, principalmente exatas. Exatas foi uma dificuldade que só. Inclusive, eu tive que fazer uma estratégia em cima disso, de trazer matérias que eram mais próximas de mim e ir levando as outras. Por exemplo, química,
biologia, foram duas matérias que eu tentei trazer um pouco mais para perto, que tinha um pouco mais de facilidade. Física e matemática era algo que eu pegava um conteúdo, aí eu dava algo em torno de 30, 40 minutos de descanso, né? Então, eu acordava às 9, fazia toda a agenda que eu tinha que fazer, tomar café, essas coisas, e aí vinha, sentava e assistia o conteúdo. E uma coisa, inclusive eu cheguei em uma das nossas conversas, cheguei a mandar uma foto para você que no fim do estudo eram dois cadernos com 20 matérias e um caderno de 10 matérias, todo anotado, né? Uhum. E aí, como eu ia planejar esse estudo? Eu falei, ó, eu consigo aprender anotando. Tipo, eu não... Tem gente que usa flashcard, tem gente que usa memória. O meu é anotar. Eu pego, faço tópicos, dentro desses tópicos eu descrevo o que é o conceito, descrevo qual é a situação, faço desenho e exercício. Terminei de assistir a aula e aí eu fazia os exercícios. Aí, tá, dentro daqueles exercícios tinham 10 questões. Eu acertei 7 questões. Ok. Aí eu colocava um ponto sobre aquele conteúdo, colocava na minha lista, né? Ó, esse conteúdo aqui você fez dentro é uns 70 pontos, 70%. Dá uma olhada depois para poder ver. Ah, isso eu errei demais. Pô, errei demais. O que é que eu tô errando? E aí voltar no conteúdo e prestar atenção, entendeu? E aí, pô, não consegui entender no vídeo. Busco a apostila. Vamos dar uma lida na apostila. Às vezes na apostila ele traz a informação, você consegue entender melhor. Né? E basicamente era isso. As minhas aulas no cursinho eram online, eles começavam às 5, então dentro das 9 eu fazia minhas pausas, umas pausas até às 5, né? E inclusive foi uma coisa que foi interessante, que dentro do estudo eu falei uma coisa que eu não ia fazer, que era ultrapassar o meu cansaço. Falei, olha, eu vou estudar, mas eu vou estudar seguro. Tinha dias que eu podia estudar, eu podia assistir 40 vídeos que eu tava com tudo, mas eu falava assim, ó, no time que tá ganhando não mexe. Se eu separei 10 para assistir nesse dia, eu vou assistir 10 vídeos nesse dia. Tô descansado, tudo bem, você tá descansado, mas não vamos pesar. Pode ser que amanhã você acorde cansado. E aí, entre as aulas eu saía das redes sociais, largava tudo aqui, eu fechei minhas redes sociais e dentre os meus estudos, dentro desse tempo de 20 minutos, 30 minutos, eu ia fazer qualquer outra coisa, tipo, eu ia ouvir rádio. Rádio me salvou bastante, né? Por incrível que pareça, saber do mundo, quando você está estudando, às vezes a gente não sabe do mundo, só sabe do mundo quando a gente vai ver atualidades, né? Vai estudar geopolítica. Mas aí eu colocava rádio, eu ia conversar, eu falava com minha mãe, falava com o vizinho. Durante esse tempo, eu saía literalmente desse local de estudo. Ah, legal. Legal você dar essas escapadas, né? Uhum. Porque senão você faz uma imersão muito grande ali, que chega um momento que você explode, né? Porque é muito cansativo. Então, essas escapadas, muitos alunos perguntam assim para mim, um dia antes da prova, o que eu faço? Eu falei, vai namorar, vai numa sorveteria, vai assistir alguma coisa, converse com aquele aluno que não sabe nada de vestibular, sabe? Porque isso te ajuda a não ficar, vamos falar assim, bitolado no negócio, que pode chegar lá na hora da prova você explodir, né? Porque não conseguiu fazer uma questão e tudo mais. Um dia antes da minha prova, eu fui atualizar séries, né? Fui assistir série. Vou buscar série na Netflix, fui assistir. Falei assim, porque eu falo para eles, Arthur, que em um dia vai resolver tua vida. Tua vida deveria ter sido resolvida nos outros dias. Que aí sim você deveria ter se dedicado de fato, né? E tem uma outra coisa sobre FUVEST, né? A gente precisa ser realista, a gente não vai levar tudo. A gente não vai levar todo o conteúdo. Não adianta você pegar ponta a ponta e vou fazer, vou assistir, vou estudar. Tipo, não vai. Alguma coisa você vai esquecer pelo caminho.
Inclusive, eu acho interessante a questão do gabaritagel por trazer o que mais cai, justamente por isso, tipo, foca naquilo que mais cai, tenta entender aquilo que mais cai, e estuda as outras coisas também, não deixa de lado, mas tem, tipo, aquilo não pode faltar. Mas você não vai levar tudo. Mas quando você sentar na prova, pensa assim, eu trouxe o melhor que eu fiz, eu trouxe o melhor que eu pude trazer. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Tá, já que você falou do gabaritagel, eu gostaria de saber, né, qual que foi a contribuição maior, né, da nossa plataforma na sua aprovação, né, como uma ferramenta aí de estudo. Ah, cara, eu quero que o Max veja esse vídeo. Max, você matou a bola da vez. Segunda fase, eu só vi o Max atualidades naquela prova, viu? A gente tinha que cair uma questão relacionada do BRICS, e eu lembrei do vídeo do BRICS que o Max fez, foi muito bom. As aulas também sobre Desbravando São Paulo me ajudaram bastante, aquele mapa, eu só lembrava daquele bendito, daquele mapa sobre a Rota do Café, com questões... Mano, foi muito bom, tipo, era fazer a prova e encontrar geografia, Max Atualidades, encontrar a Érica, encontrar a Lívia, encontrar o Guizão na prova. Você via a fala, você ia escrevendo, parecia que estava do lado, assim, você ia escrevendo e lembrando. Foi fascinante, foi maravilhoso. E aí você utilizou, né, as aulas, você chegou a seguir todo o cronograma, você escolhia as aulas, como que era o teu aproveitamento ali dentro da plataforma? Então, Porque online favorece isso, né? Sim, a flexibilidade. Sim, perfeito. Com algumas aulas, eu segui o meu cronograma, seguia na íntegra o que estava lá, porque o meu cursinho ele começou um pouco mais tarde, o meu estudo eu comecei um mês mais cedo. Então, aulas, por exemplo, como as aulas do Thiago, que era de interpretação de texto, eu já tinha adiantado, então eu fiz o meu próprio segmento. Né? Algumas aulas eu complementei com as aulas do curso, justamente porque, por exemplo, as aulas de exatas eu precisei complementar, porque exatas para mim é um negócio que eu ainda fico... Elétrica, a parte de elétrica mesmo foi algo que para mim foi um desafio, né? E aí eu precisava complementar esses estudos. E às vezes um professor do cursinho usava um assunto à frente, aí eu buscava esse conteúdo no gabaritagel, e aí eu complementava esse conteúdo, e aí dentro desse processo eu também ia fazendo alguns exercícios dentro da aula, e é isso, foi mais mesclado, entendeu? E você chegou a utilizar o mapa da aprovação, fez as questões? Lógico, primeira e segunda fase. Fiz todo, recebi o da segunda fase impresso, né? A assinatura que eu tinha, ele tinha esse direito, e aí chegou os mapas da segunda fase. O da primeira fase, quando chegou um mês mais ou menos antes da primeira fase, eu comecei a fazer. Eu falei assim, pô, vou começar a colocar umas metas. E aí eu fazia o quê? Vou fazer 10 questões, separava 10 português, 10 matemática, e aí eu ia fazendo, né? E o da segunda fase, nossa, o da segunda fase foi, inclusive o da segunda fase me ajudou bastante, porque eu lembro que quando eu fui fazer a prova, eu lembro que muita gente falava assim, pô, eu não consegui responder tudo. Aí eu ficava assim, meu Deus, na minha mente, eu falei assim, eu respondi, e eu consegui responder tudo, e porque isso foi me acelerando, isso me trouxe uma prática, né? Você lê, tipo, o que você escreveu, você ir lá no gabarito, pô, faltou isso, faltou falar disso, ó, beleza, tá? Isso aqui tá errado. Marcar, dar uma olhada no conteúdo, ok. Então, os mapas da aprovação foram essenciais dentro desse processo. Foi colocar no papel aquilo que você vem aprendendo durante o ano. Eu falo, o conhecimento entra pelas mãos, tem que escrever. Né? Então não adianta ficar sentado ali, olhando, se não pratica, principalmente pensando na segunda fase. Lembro você, aluno, que a FUVEST tem 2 fases, que vai te passar mesmo é a segunda, né? Então, tem que colocar mão na massa e fazer as questões, muitas. Tá, Arthur, gostaria que você falasse, eu acho que já deu um cenário,
a sua dificuldade da matemática. E você tinha matemática na segunda fase. E aí, como que foi a sua relação ali com a matemática, né, nessa segunda fase, que é o terror de muitos, né, que prestam São Nossa, Francisco? matemática foi aquilo, foi meu calcanhar, né? Eu cheguei na segunda fase. Eu lembro que quando falou assim, pode virar o caderno, eu falei assim, nem vou olhar para matemática. Eu vou para onde eu conheço. Eu vou para história, eu vou para geografia, eu vou olhar para lá um pouquinho. Depois eu olho. Não. E aí, e a minha preocupação é que eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem, algumas pessoas já vinham me trazendo algumas informações, que a matemática dentro do direito, como ela é uma matéria que ela está ali só para poder categorizar, né? Para poder separar, para as notas não ficarem tão iguais. Aí eu falei assim, tá, eu vou fazer matemática, mas eu vou fazer aquilo que eu consegui. Eu tinha algumas dificuldades. Principalmente, por exemplo, esse ano caiu uma questão que eu tinha muita dificuldade, que era trigonometria. Trigonometria. Você e todo mundo. Desculpa, Guizão. Desculpa, Roberto. Roberto é o meu professor do cursinho, mas eu olhava para a questão e olhava para dentro de mim e falava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas aí, o que é que eu fiz? Eu acabei fazendo uma das questões e eu fui fazendo o máximo possível. Porque eu acho que esse é um ponto, o segredo da segunda fase não deixe em branco. Olha aí, não deixe em branco. Qualquer coisa que vier à sua mente, você coloca. Pode não ser nada, pode ser alguma coisa. Pô, você falar, pô, aquela questão é uma questão envolvendo Pitágoras. O que é que você lembra de Pitágoras? Até onde você consegue escrever sobre Pitágoras? Ah, mas isso aqui vai mudar para um outro assunto. Ou eu não sei esse outro assunto. Tudo bem. Vai até ali. Então, eu tentei escrever o máximo que eu pude. Sobre uma questão ou outra. Eu lembro que eu cheguei a fazer uma questão e respondi 2 quesitos de outras 2. Só a alternativa A. De história, eu respondi tudo, né? E geografia eu respondi tudo. Pô. Mas, pelo menos, fazer o máximo possível, porque aquilo que você acha que não é nada, na cabeça do corretor, pode ser 1 ponto. Pode ser meio ponto. Meio ponto que já te joga lá embaixo ou joga você lá em cima, entendeu? Exato. E já que você pegou, eu lembrei de um ponto que é fundamental, a redação. O que você aprontou com a redação? Como que foi a tua vida e redação? Nossa, redação foi o bolão, né? Foi apostas. A gente ia conversando e aposta. O que vai ser desse bendito tema? E aí a gente viu aquele vídeo do Mônaco, o diretor da USP, diretor da FUVEST, falando sobre o que as informações vinham no jornal. E aí, vamos olhar o jornal, vamos ler, vamos procurar. A hora que ele me falou isso, eu falei, nossa senhora, que bomba. Aí eu falei assim, vamos ler, vamos procurar e tal. E aí a gente conversava, inclusive a gente conversava no grupo e falava assim, pô, inteligência artificial, não sei, e aí, pobreza. E aqueles, o Max trouxe aquela lista de vídeos. Pô, é coerente isso aqui. Quando a gente abriu, que foi que, nossa, caiu aquele tema, eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, foi um tema super, super específico daquilo, né? Foi algo que, tipo, você tinha que trazer uma bagagem bem específica do que aquilo estava tratando. Para mim, a redação foi até legal. Da segunda fase foi até legal. Mas nos meus estudos eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não tava, eu fazia as redações e aí chegou um momento que eu não estava entendendo o que é que eu estava errando. E aí eu recebia, eu falava assim, nossa, o que é que eu estou errando? O que é que eu estou errando aqui? E aí eu consegui entender isso no segundo tempo, que o que estava me faltando é o que é cobrado, é o raiz do que é cobrado. E o raiz do que é cobrado é posicionamento. Não adianta pipocar na redação que não vai. Você tem que ter posicionamento. Pô, o que é que você entende daquilo? O que é que você fala sobre aquilo?
Eu lembro que na minha redação eu falei sobre a questão do... Eu lembro que eu usei um período para falar sobre as imposições da sociedade relacionado a ser alguém com um diploma, e eu trouxe no segundo desenvolvimento algo relacionado sobre o aprendizado e a formação do ser humano como fora do tempo produtivo de trabalho. E utilizando as analogias, como samba de roda, algumas coisas. E, basicamente, a redação da FUVEST, ela quer um posicionamento. Tá, o mundo tá ruim, o mundo tá feio, mas o que é que você vê? O que é que você realmente vê? É isso mesmo? Tá, o que traz um pouco da sua bagagem, né? E tudo pode ser usado como repertório. Eu lembro que no processo de montagem das minhas redações, eu usei de B-Movie, com Chaplin, com música de Luiz Gonzaga. Tipo, tudo pode ser repertório, para você remeter ao que você vai Mostrar falar. que você tem repertório, né? Sim. Então, o aluno da USP é um aluno investigativo, um aluno consciente, um aluno que enxerga o mundo de cima, né? E consegue materializar isso a partir de exemplos para provar que você tem essa visão de mundo, né? Então, trazendo exemplos amplos vai te dar uma sustentação grande na sua tese que você está defendendo ali. Às vezes você acha até que é bobo, mas não é pensar o que é bobo ou não, o que é você pensar assim, o que lhe lembra quando você fala daquele conteúdo, o que é que forma a sua opinião? Você viu um documentário falar sobre isso, você viu uma reportagem, você leu um cordel, o que é que forma o seu pensamento sobre aquilo? E, tipo, quando eu pensei isso, eu voltei a fazer as minhas redações, aí a nota começou a subir, né? Na plataforma de redação, minha nota, quando eu comecei, eu estava fazendo 32, 31, aí ela começou a subir 38, 40, chegou a 44, mais ou menos. Olha. Né? Porque eu passei a me posicionar mais dentro do que eu estava escrevendo, né? Eu estou utilizando o repertório, mas o que é que eu penso sobre aquele repertório? Como é que isso casa com o tema? Então, isso foi bastante essencial para levar para a segunda fase. Poxa, show, né? Então você utilizava a plataforma, né? A correção. Cara, isso aí é fundamental. Eu falo sempre para os alunos: utilize. Você acredita que tem aluno que compra e não utiliza? Eu olho lá, mas esse aqui nunca usou, né? Tem várias realidades. Por isso que eu falo: se adquiriu, tá lá todas as ferramentas, cara, utilize. E os Que vai temas são muito legais. Tem tema, toda semana tem tema. Você pode buscar temas anteriores, você pode buscar um tema específico. Hoje eu não estou com tanta vontade de fazer redação. Faz uma redação que está no seu conforto. Uma redação de um conteúdo que você domina, que você sabe que você pode parar e conversar o dia inteiro. Faz uma redação sobre isso. É isso mesmo. Arthur, eu tava olhando no meu Instagram, cara, a primeira mensagem que você mandou para mim foi 30 de janeiro. Isso, eu tô falando de 2023, né? Então mostra mesmo que você tava num processo, né? Desde o começo do ano, né, até a sua aprovação, né? Ou no caso até hoje que você está gravando esse podcast. Cara, então mostra mesmo o empenho, né? Nesse caminhar aí, né? O que você traz de mais gratificante? Claro, além da sua aprovação. O que você fala assim, poxa, cara, eu cresci muito nisso? Uma coisa que eu trago muito importante é capacidade de persistência. Eu nunca quis algo tão grande como eu quis nesse momento. Foi algo que eu queria muito estar ali. Tipo, às vezes eu parava assim e falava assim, nossa, será que eu não tô meio doido, não? Não tô indo demais, não? E a capacidade de você, literalmente, você lutar por um sonho, foi algo que eu não sabia que era tão grande em mim, né? Uma outra coisa é a quantidade de mundos que você aprende, né? A quantidade de pessoas que você conhece,
pessoas que se espelham em você, pessoas que você vê ali como um referencial. O processo de estudo ele traz isso muito grande, né? Isso mesmo, cara. Assina embaixo. E é aquilo, persistência. Você falou, na sua fala a gente percebe isso, né? Continuar na fila. E você continuou bastante tempo na fila e chegou a tua vez. E agora você está lá dentro da maior universidade de direito, né, do Brasil, uma das maiores da América Latina, onde presidentes da República se formaram, onde ministros do STF, governadores de São Paulo, os maiores advogados de São Paulo, todos se formaram no Largo São Francisco, que é um lugar de história. A história de São Paulo passa pelo Largo São Francisco, aliás, a história da democracia brasileira. E aí, você entra lá rompendo muitas barreiras. E o que você espera, né, do Largo São Francisco, né, e dessa carreira como estudante inicialmente e depois como profissional? O que você já tem de cenários assim? Cara, como você tinha dito, né? A faculdade de Direito do Largo São Francisco, ela é tudo. Ela é envolvida em movimentos políticos, com diversos referenciais de pessoas que nós conhecemos, dentro tanto do meio político, do meio legislativo. E o que eu espero é literalmente fazer a diferença, trazer justamente dentro dessas novas narrativas, dentro desse novo estudo, trazer a diferença para mim e para outras pessoas. Eu sempre falo que eu acho que o direito, eu sempre tive a ideia de que eu acho que todo mundo deveria aprender um pouco sobre o direito. E o direito ela é a porta de acessibilidade de quem está na sociedade. Você conhecer o que você é dentro da sociedade, onde é que você se encaixa, onde é que você se insere. Tudo perpassa pelo direito, do momento que você nasce, do momento que você morre. Eu acho que participar desse processo, participar dessa linha de estudar no São Francisco, estudar direito, é fundamental nesse sentido, sabe? E trazer um pouco de conhecimento, aprender coisas novas, isso é fundamental. Cara, legal. Você vai assim fazer uma imersão num mundo invertido, que eu falo, né? Totalmente diferente daquele que você vivia profissionalmente, né, na sua vida cotidiana, agora dentro de uma universidade que você vai encontrar gente do Brasil inteiro, de diversas realidades, né, diversos pensamentos. Você vai fazer política dentro da universidade, que a universidade também é isso, tem que fazer política. Você vai estudar, vai ter professor chato, professor legal, fazer prova, ir mal na prova, varar a noite estudando. É outro mundo, fazer estágio, talvez um intercâmbio no exterior, quem sabe, né? Se você continuar tendo disciplina, persistência, tende a você fazer uma faculdade assim, né, com glórias e seguir a carreira que você vai escolher. Ou você já tem cenários, assim, não, quero ser juiz, quero ser promotor, você já tem isso ou não? Vai deixar... Então, antes eu tinha cenários, né? Eu tinha muitos cenários. Eu falava assim, não, eu vou fazer parte vou ser juiz e tal, mas hoje eu quero só acompanhar pela área. Começar acompanhando, principalmente uma área que eu gosto muito da área, eu gosto da área criminal, da área civil. São duas áreas que eu sou apaixonado, né? E eu ainda vou buscar me encaixar ainda. Se ainda vou ficar na advocacia, se vou passar para a parte da promotoria. Mas hoje o que eu vejo mesmo é passar por esse processo, encarar esse processo, encarar o processo da universidade de frente. Uma coisa que eu falava, eu via muita gente falar, gente, vocês estudam para a FUVEST, mas é difícil também na universidade. Eu falava assim, tá bom. Você prefere ser triste ali no canto ou lá em Paris? Eu prefiro ser triste em Paris. Eu prefiro ser triste, tipo assim, nossa, eu tô tendo dificuldade com o curso que eu gosto, com o curso que eu quero, com algo que eu sempre sonhei. Então, não há As dúvida. pessoas hoje, Arthur, elas correm da dificuldade.
entendeu? Ao invés de ultrapassar esse obstáculo. Porque sempre atrás de uma grande dificuldade há uma grande conquista, cara. Então não é, eu sempre falo isso para os alunos, não é o caminho mais fácil que vai te levar à glória, e sim o caminho mais difícil, cara. E é assim, a vida é assim. Entendeu? A dor para chegar à glória. Então você estudava demais, você sabe que na faculdade você vai estudar muito mais. E é assim, cara. E tá legal. Por quê? Lá na frente vai te trazer um momento economicamente mais favorável, porque nesse país que a gente vive, ter um ensino superior já ajuda, e ter um ensino superior com o peso de um diploma do Largo de São Francisco ajuda ainda mais, né? Você vai crescer como ser humano, você vai ajudar a transformar a vida de muitas pessoas, mas tudo isso porque você sofreu antes. Então, os alunos precisam colocar isso na cabeça. É difícil? É. E vão para cima. Você foi para cima, conseguiu ser aprovado, né? Cara, isso é uma coisa muito importante, porque eu sempre faço um pouco da análise das coisas que acontecem na minha vida, e eu falo assim, nossa, não vem fácil. Tem coisas que não vem fácil. A gente está numa universidade que são pessoas de histórias diferentes, que estudaram em ensinos diferentes, que tiveram suportes diferentes e que têm visões diferentes. Mas, assim, no mais, nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas você precisa se enxergar ali. Você precisa enxergar que aquilo que você está fazendo vale a pena. É difícil, é complicado, dá vontade de chorar, dá mesmo. Não é algo romântico dizer isso. Mas quando você visualiza aquilo, você fala assim, pô, é melhor você visualizar de que você lutou e conseguiu aquilo do que você se visualizar se arrependendo de não ter feito. Entendeu? E hoje, quando eu olho, que eu lembro, para mim ainda, às vezes ainda me pego pensando, eu falei assim, nossa, será que eu passei mesmo? Tipo, gente, será? Tipo, mas quando você olha para trás, você fala assim, pô, aquele tempo você perdeu, pô, naquela semana você não saiu com seus amigos, aquela semana você não assistiu sua série, aquela semana você não foi ver a namorada, aquele dia você não foi ver. Mas, pô, porque você se dedicou a algo, você sacrificou aquilo. Mas aquilo deu retorno. Você conseguiu, você entrou, você tá ali. Entendeu? Isso, nossa, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague. É isso mesmo. Arthur, para a gente encerrar, aquela famosa, né, conselho para quem está se dedicando para prestar o vestibular da FUVEST esse ano, né? Para ser seu bicho, quem sabe, né? Aí você ser o calouro. Estamos esperando, viu? Isso aí. O pessoal da graduação é maravilhoso. Já logo quando saiu meu nome, já fui procurado, o pessoal já mostrou, pessoal, diversas extensões, tá? O outro caminho da universidade tem diversas coisas para fazer na universidade. Tá? Tem grupo de vai ficar o dia inteiro. Natação, tem um monte de coisa legal, tá? Meu conselho, primeiro de tudo, não desista, continue tentando, e sempre olhando o seu processo, né? Sempre olhando a sua jornada, sempre fazendo suas reflexões, constância. Acho que a palavra maior que eu trouxe foi ser constante, você fazer aquilo todos os dias, você está ali todo momento, você naquele horário, naquele local, você fazer aquilo da mesma forma. Chega um momento que fica natural. O hábito, literalmente, né? No primeiro mês para mim foi difícil, mas depois de uns 4 meses, tipo, ficou natural. Tipo, eu lembrar, pô, esse horário eu estou estudando, esse horário. E começa a soar natural no nosso corpo. Curse algo que você goste. Tá? Não cursa algo. Eu sempre tive uma visão que, tipo assim, pô, aquele curso, esse curso dá dinheiro, não sei o que, mas curso que você gosta. Tem muita gente que acaba desistindo, imagina só, você faz esse processo todo, esse caminho inteiro, chega lá
no momento do curso aí você vê que não era aquilo que você queria. O curso é aquilo que você gosta. E é isso. Acho que é isso. E logo você estará aqui. É isso aí, cara. É isso aí. Pensamento positivo, né? Pensamento positivo. Também atrai coisas boas. Arthur, cara, foi sensacional mesmo você contar a sua história de conquista, né? Mas é uma história de conquista que teve aí obstáculos, decisões, né? Onde você teve que virar a chave para buscar esse sonho que é estudar no Largo São Francisco. Cara, a gente tem, assim, maior orgulho mesmo da gente ter colaborado um pouco com a sua aprovação, né, de você ter caminhado com a gente, com o cursinho comunitário, e agora vai ser sucesso. E em breve, o Superior Tribunal Federal. Quero ver você lá no STF daqui logo. Muito tempo. Logo. E lembrar do Gabaritagel, né? Falar assim, nossa. Isso mesmo. Valeu, Arthur. Show de bola. Brigadão, viu? Galera, segue como exemplo. Show. Valeu. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.